Então tem o que eu peço depois. Então, se estivéssemos de acordo, boa tarde a todos. Boa Meu nome é tarde. Jorge Pisco, eu sou o presidente da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Quero começar por agradecer a todos terem aceito o nosso convite para participarem neste nosso webinar. Comigo, em termos da Confederação, estão também o Presidente da Assembleia Geral, o Afonso Luz, e também dois vice-presidentes, o Duarte Lobo e o Jorge Camarneiro, que estarão comigo nesta nossa reunião. Como nos disse, nós decidimos fazer hoje este encontro e convidámos para o efeito, a nível nacional, as associações de empresários. Convidámos também os municípios das zonas afetadas, nomeadamente através dos seus gabinetes de apoio aos empresários, e individualmente enviámos e difundimos nas redes sociais a realização deste webinar. Consideramos que era importante, passados 15 dias do início desta calamidade, que pudéssemos realizar este webinar com um duplo objetivo. Por um lado, poder ouvir da parte de quem está, que sofreu na pele, se é assim que se pode dizer, as agruras desta intempérie. Temos, da parte de alguns das zonas em que estão a sofrer essas agruras, não vão estar presentes, porque pediram-nos desculpa, ainda por cima pedem-nos desculpa por não poderem estar presentes, nomeadamente de Alcácer do Sal, de Coimbra, de Leiria, que tinham manifestado a sua disponibilidade para poderem transmitir as suas agruras e as suas dificuldades, mas por o agravamento do estado do tempo, enviaram-nos a informação de que não é possível estarem connosco, mas o objetivo principal desta nossa reunião era, em primeiro lugar, poder ouvir logo aquilo que está a passar em cada um dos locais, aquilo que cada um de nós, empresários, associações, municípios, associações de solidariedade social, têm estado a passar ao longo deste tempo. E, por um segundo aspecto, também fazer uma avaliação se as medidas que foram adotadas pelo Governo para fazer face a esta calamidade, se estão a chegar e se são suficientes para dar resposta a esta situação. Da parte da CPPME, desde a primeira hora, que consideramos que era necessário que o Governo ativasse todos os meios que tinha ao seu dispor para acudir de uma forma célere às medidas e às necessidades que as empresas e os empresários e as populações tinham. Ou seja, nós consideramos, desde logo, que não bastava decretar a calamidade, mas que era necessário, face à urgência do momento, decretar, obrigava a que se fossem estabelecidos mecanismos de apoio e procedimentos simplificados que pudessem dar resposta às centenas de micro, neste caso não são centenas, são milhares de micro, pequenas e médias empresas que iriam ser afetadas por esta situação. O problema agudizou-se durante estes 15 dias e ainda veremos até onde é que a situação se vai prolongar, e julgamos que há necessidade daquilo que nós temos conhecido, daquilo que nos vem, dos relatos que nos vão chegando à Confederação. Consideramos que os apoios que têm sido anunciados e da forma como têm estado a chegar às próprias populações e às próprias empresas, a nosso ver, não são os suficientes, não cobrem neste momento tudo aquilo que é a realidade da calamidade que se está no país, mas gostaríamos que ouvi-los e também aqui fosse da vossa parte que nos chegassem esses dados e que viessem essa informação mais detalhada. Eu não iria alongar muito mais nesta intervenção inicial, porque o objetivo principal é poder dos ouvintes que nos façam chegar todas as vossas, tudo aquilo que queiram, para que depois, no final, nós possamos, desta reunião, podermos tirar daqui dados que fazemos chegar também ao Governo, às autarquias, de forma a que possamos minorar aquilo que é esta calamidade que afeta o nosso país. Muito obrigado. A partir daqui, como disse há pouco o João Lopes, era poderem, através de levantar fazer um clique.
e poderem dizer quem quer utilizar a palavra. Dizendo o nome, dizendo a empresa, como foi dito no início, nós não fizemos inscrições prévias, deixámos que o webinar fosse aberto a todos aqueles que quisessem participar, daí que a forma mais fácil será dizerem, eu chamo fulano, a empresa é isto, da zona em que está a falar, também para que possamos ter uma ideia mais aprofundada da situação. Muito obrigado. Boa tarde. Eu não sei se me estão a ouvir. O meu nome é António António Veiga, Veiga. António Veiga, faz favor. Sou da empresa Indústrias Aeronáuticas de Coimbra, IAC, no Aeródromo Bissaia Barreto. E o que nos aconteceu, enfim, não tem outro nome senão tragédia, catástrofe, o que se queira chamar. Porque o telhado, a cobertura do nosso hangar voou literalmente para a parte de trás das instalações. Uh, Além de ter ficado assente nas secções laterais do hangar, o que nos, além de não termos hangar, agora temos o risco de derrocada das outras secções onde poderíamos fazer alguma coisa, mas pronto, e com o tempo que está não é possível remover de lá o telhado porque o chão está encharcado, não há gruas, não há nada que se possa fazer para, enfim, para minimizar esta situação. A acrescer a isto é que as instalações não são nossas, ou seja, são alugadas, isto é, as instalações são da CIM, que por sua vez a Confederação de a CIM de Coimbra, que por sua vez cedeu à Câmara Municipal de Coimbra, que por protocolo cedeu ao Aeroclube de Coimbra, que basicamente é o nosso senhorio, a quem nós pagamos renda religiosamente todos os meses, mas que lamentavelmente não tinha seguro das instalações. E nós, obviamente, como inquilinos, também não tínhamos. O nosso seguro era de recheio, ou seja, para cobrir os nossos equipamentos e também das aeronaves que tínhamos em manutenção. E pronto, foi isso que acionámos e que estamos a tratar de fazer todos os levantamentos possíveis até esta altura. Acontece é que, neste momento, para aquilo que eu sei, a reconstrução é aplicável a quem tinha instalações. Ou seja, no nosso caso, eventualmente não se vai aplicar porque as instalações não são nossas, mas nós temos necessidade de ter instalações, obviamente, para trabalhar e para responder aos nossos clientes, mas também tem uma especificidade, é que tem que ser perto de uma pista tem que ser no aeródromo, não podemos mudar de um armazém para o outro, como se fosse uma oficina de automóveis ou outra coisa qualquer, e no distrito nem sequer há disponibilidade de outros aeródromos para onde nós pudéssemos, ainda que provisoriamente, mudar a nossa elaboração. Portanto, aquilo que eu precisava de saber é se há algum tipo de apoio para este nosso caso em específico. Ok, então, mais questões? Não sei se posso abordar, Marco Simões. Sim. Ora bem, posso avançar? Não Sim, sei se sim, me estão faz a ouvir favor. bem. Perfeitamente. Convite da Madalena Fernandes, pediu-me para dar aqui um bocado do testemunho, uma vez que também vivi um bocadinho, digamos, no olho do furacão daquilo que se passou. E não indo à parte pessoal, mas tocando um bocadinho, nós hoje em dia sentimos um bocadinho de vento e ficamos um bocadinho nervosos. Portanto, nem vamos a esta parte da psicologia, porque aquilo que me lembra às 5 da manhã de meter as mãos na parede da minha casa e sentir o telhado a sair embora, e eu sentir as pedras a bater na parede, aquilo que me ficou foi os filmes literalmente americanos, portanto, furacões, etc. Portanto, o trauma está cá, ainda que isso seja o menor, perante tudo aquilo que eu tenho, e venho aqui falar, não venho falar dos meus prejuízos, porque são incalculáveis, mas como também estou na área da construção e quem não chora, quem chora, uns choram, outros vendem lenços,
e é um bocadinho o tentar no dia seguinte. E o dia seguinte o que foi o desenfrear de um conjunto de estupidezes que têm acontecido, desde andar a meter lonas em telhados e começámos a ver pessoas a cair, obviamente, dentro dos telhados, e ainda hoje sentirmos alguma pressão e temos estado, não meti uma única lona num único telhado, mas andei a meter telhas, a inventar serviços. As questões de segurança, ninguém está preocupado com isso. A pressão que nós na construção estamos a ter sobre as questões de segurança, ninguém está-se tudo a borrifar, desde os telefonemas de Lisboa, desde ministérios, etc., para que façamos o máximo dos máximos e que fizemos perante as escolas secundárias. Eu posso dizer que intervi aqui em 4 escolas secundárias, em pleno tempestade autêntica, mas sempre em segurança. Mas isso passou tudo para um plano secundário, porque interessava era forçosamente meter os miúdos nas escolas para que os pais pudessem ir trabalhar, um bocado como também nós na construção sentimos no Covid, parou tudo e nós tivemos que ir para a rua, obviamente, e mexer, porque a construção passou ao lado um bocadinho disso tudo. E o que eu tenho visto, e queria só fazer aqui uma análise, passando desta parte que não era esse o objetivo, daquilo que tenho sentido, mas infelizmente não conseguimos separar. Ninguém fala da quantidade de suicídios, mas eu sei por fontes seguras que na sexta-feira no Hospital de Leiria entraram 3 casos de suicídios de pessoas idosas no Hospital de Leiria. Ninguém fala sobre isto. O que é que acontece? É, ao fim de 12, 15 dias, pessoas sem luz, sem água, com o gado morto, com o gado a morrer sistematicamente e continuam a não ter acessos. Isto é incrível. Quando continuamos a ouvir, a ligar a televisão e obviamente já estamos a dispersar, já fomos para Alcácer, já estamos na região de Santarém, onde eu estou agora, já andei aqui aos Esses, porque já tenho estradas cortadas, etc. E está a dispersar e a coisa está a alastrar, ainda que controlável, mas aquilo que se sente, e não posso deixar um bocadinho de ser daqui de um bocado de sangue na guerra, porque é aquilo que se está a sentir. Eu tenho passado os últimos 20 dias, 15 dias, a fazer orçamentos de manhã à noite, sábados e domingos, para tentar ajudar as pessoas num engano que aquilo que está a passar é que a maior parte das pessoas com quem eu tenho visto não tem recheio. A maior parte tem uma segunda casa, a maior parte tem o pai, a mãe, etc., que nem seguro tem. E estamos a falar só da habitação, não estamos a falar do quintal, dos muros, dos pinhais que caíram, ainda ninguém viu essas situações. E redes que completamente, que o gado fugiu e estão completa, não se consegue entrar nos terrenos. Portanto, quanto mais saber quanto é, ainda se discute que o Estado dá 10 mil euros. Não sei se já fizeram o procedimento dos 10 mil euros. Eu pessoalmente tive esse cuidado agora de fazer a situação do caso dos meus pais, que o seguro pagou 4 mil euros num prejuízo de 30 mil euros e eu tentei fazer a diferença para ir buscar os 6 mil euros. Pronto, vale o que vale, é aquilo que dá, é a diferença, mas dentro do prognóstico daquilo que estamos a assistir, que é a questão do dinheiro, é isso, é o desenfrear de meteu-se nas cabeças das pessoas que tinham que ter orçamentos para apresentar aos seguros. A malta que anda no terreno dos seguros está completamente desorientada, porque as pessoas depois ligam-me para saber como é que estão, chegam lá 10 minutos, nem sequer vão ao telhado, que obviamente não vão ao telhado nas casas particulares, mas as pessoas não vão ao telhado, não vão, não têm tempo, é impossível, são processos e processos. Eu posso dizer que nas minhas casas entrei 2 processos no dia a seguir ao furacão, e uma já tive vistoria, a outra pediram para mandar fotografias, porque eles não é humanamente possível, e eles têm feito um trabalho extraordinário, tentar ajudar dentro daquilo que é os limites, e posso dizer, tentei, pá, meta mais isto que se esqueceu, meta mais aquilo, mas é o que vale, ninguém, falo por mim que meti no primeiro dia, não recebi o dinheiro, mas também não é o meu foco, não é esse, mas o que eu vejo é que as pessoas estão um bocadinho enganadas sobre relativamente à situação dos seguros, porque obviamente não lemos as entrelinhas, e aqui está a ser by the book, para se perceber a situação de carros. Há muitos carros destruídos, vidros partidos, os seguros assumiram que os vidros são para pagar, as participações são feitas dentro do próprio seguro automóvel, cada um faz a sua participação, mas se um carro estiver destruído ou batido em termos de chaparia, ou seja o que for, é zero, não está nada, não há nenhuma norma. E eu pergunto ao meu advogado, mas como é que é? Vou ter que reclamar então para ter um processo contra quem? Qual é a porta da intempérie? Não há. Portanto, isto ainda continua anárquico, ninguém sabe. Passa-se por dentro de Leiria, vê-se muitos carros ainda com plásticos que
a situação dos vidros, ainda não chegaram à chaparia. E depois, quando chego à parte, que é aqui parte que me assusta, quando chego à parte industrial e dos levantamentos que eu fiz, que é aquilo que se vê na televisão, mas mais quase uma bomba atómica, porque a gente na televisão vê aquilo que o olho puxa, mas na realidade o que a gente vê é tudo completamente destruído. E não estou a falar só de Leiria, porque a Marinha Grande teve prejuízos muito superiores à Leiria, mas pronto, o peso e a força do distrito falam mais alto e o que passa mais é a Leiria. Mas a Marinha está completamente anárquica, é assustador. E eu tenho visto, já fui fazer orçamentos a fábricas de moldes, já fui fazer orçamentos a fábricas de móveis e muitas das pessoas que me têm dito é não vamos arrancar. Tem que ligar outra vez. Espero que ligue novamente o micro. Pedro ficou sem som. Houve aqui uma falha. Vou... Foi uma falha, já Foi estava a falar minha. demais. A falha foi minha. Não. Não, muito simples, que era a parte que aqui Então, nos interessa a todos. Em termos de industriais, aquilo que eu tenho visto, e não sei se me estou a repetir, portanto, o que eu tenho Sim, sentido é que repito. muitas indústrias Ok. não vão arrancar, não vão arrancar. Posso dizer, a nível de móveis, a nível de moldes, as empresas não vão arrancar. Pura e simplesmente querem arrumar, querem saber esta situação do layoff, que também não está esclarecida, querem saber a forma de poder ir buscar algum para que dê para resolver, mas já tinham problemas antes. A ideia é fechar a porta, pura e simplesmente. E tem que saber isto. Não vou falar de política, obviamente, mas isto é grave e estamos aqui no terreno, parecemos umas marionetas, as pessoas querem respostas, não há respostas, as pessoas querem soluções, os empresários querem soluções, não há, apenas um conjunto de ideias. As pessoas falam, isto é verdade que eu já presenciei, falam com os agentes seguros, um diz uma coisa, outro diz outra, e andamos todos enganados, todos enganados. Isto a seu tempo vai ver, mais grave que isto é o coitadinho do agricultor, da pessoa que está isolada, e há muita gente do lado da serra que ainda tem estradas fechadas, e esse nem gado, nem luz, nem água. Obrigado. Muito obrigado, E nós. desculpa. Nada, tudo bem. Está o Pedro Mafra da Aciso e prepara-se depois a Inês Simões, faz favor. Pedro Mafra, faz favor. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade, o convite e a oportunidade que dão à ACIS de intervir aqui e de vos colocar um bocadinho a par da situação da Depressão Christian, o rastro de destruição que deixou aqui no município de Orem. E também deixar aqui algumas propostas muito concretas. A depressão Christian atingiu aqui duramente o nosso território, é público, deixou muitas empresas, sobretudo a indústria, comércio e serviços, numa situação extremamente frágil. Não estamos a falar apenas de prejuízos materiais, estamos a falar de negócios em risco, postos de trabalho ameaçados e de famílias que dependem das empresas para o seu sustento. Neste momento, não conseguimos ainda quantificar os prejuízos que a tempestade causou. Estamos aqui em conjunto com o município de Orem, que criou uma plataforma de reporte para fazer esse levantamento, mas é difícil para empresas que neste momento não estão em situação de ainda não ter eletricidade ou não ter telecomunicações. É difícil fazer esse reporte. E já tive a oportunidade, ainda agora na segunda-feira, voltei a passar nas zonas industriais, em 3 zonas industriais aqui do Concelho de Orem, e percebe-se que ainda estão bastante focadas em limpar destroços, a tentar salvar o que podem. Canalizaram os funcionários, os que puderam, para virem ajudar a reerguer a empresa. Muitos funcionários que muitas vezes não têm sequer eletricidade em casa, que não têm tido água em casa e, portanto, tem sido um momento de grande empenho e entreajuda. Acresce este problema da eletricidade que há muitas empresas para continuarem a honrar os compromissos que têm e os contratos que têm, e nomeadamente na área da indústria, que tiveram que arrendar geradores e, portanto, estão a trabalhar com geradores que compraram ou que alugaram, e isso tem custos bastante elevados em termos de combustível que é necessário apoiar.
sob pena de não laborarem, de perderem contratos e, claro, os clientes depois vão procurar quem fornece ao outro lado, não é? E voltar a tentar recuperar um cliente é, como todos sabemos, é muito, muito difícil. Nós reconhecemos que as medidas propostas e anunciadas pelo governo são um passo importante, mas são insuficientes para garantir a sobrevivência de muitas micro e pequenas empresas. Por isso, gostaríamos de deixar aqui um conjunto de propostas muito concretas. Em primeiro lugar, defendemos a necessidade de apoios diretos não reembolsáveis, especialmente para as micro e pequenas empresas, para fazer face a reparações urgentes, a reposição de estoque e à recuperação de equipamentos essenciais à atividade. Também consideramos que é fundamental aqui a criação de uma linha de crédito específica para as micros e pequenas empresas, com juros totalmente bonificados e com um período de carência adequado, 12 meses, com garantias públicas elevadas. Também, em terceiro lugar, aqui a questão das moratórias, que deviam ser automáticas para estas empresas, entre 6 a 12 meses, para dar aqui um folgo às empresas nos créditos bancários e nos leasings de equipamentos. Iremos também propor aqui ao município de Orem a isenção temporária de impostos e taxas locais, a derrama, as taxas de ocupação pública, pelo período que pretendemos que seja 12 meses. O layoff simplificado tem que ser mais ágil, tem que haver pagamentos mais rápidos às empresas e haver aqui uma comparticipação do Estado para efetivamente proteger os postos de trabalho. E por fim, também iremos lançar o desafio aqui ao município para se realizar uma campanha nacional de estímulo ao comércio local nas zonas afetadas, aqui em Orem, a incentivar os consumidores a comprar no nosso território e ajudar à recuperação da faturação das empresas. Espero que estas soluções e que estas propostas tenham acolhimento, que seja proposto e que sejam acolhidas, porque só assim conseguiremos dar a resposta às empresas e manter aqui os postos de trabalho e continuar e esperar que estas empresas continuem a laborar. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Pedro. Está a Inês Simões e depois está a Sónia. Inês, faz favor. Olá, boa tarde. Peço desculpa estar com a câmara desligada, mas estou com o meu filhote em casa, que as escolas estão fechadas. Eu sou de Coimbra, tenho uma pequena média empresa na área de fotografia e vídeo, mais de eventos sociais, pessoas. O meu testemunho é só em termos de trabalho, porque sei que há muitas pessoas com outras condições muito piores do que eu, mas infelizmente, pronto, eu criei este negócio em 2022, que abri a empresa. Já tinha antigamente este negócio a recibos verdes e tinha sofrido muito com o Covid, 90% do nosso trabalho são casamentos, e no Covid fizemos três, naquele ano e meio, 10 anos. E neste momento, os estragos que eu tenho na loja, no sítio onde tenho o meu trabalho, têm a ver sobretudo com a água infiltrada, que danificou muito do material, principalmente em estúdio, que para melhorar, ou neste caso piorar bastante a situação, iria ser a maior parte do meu trabalho agora até maio, porque é a altura que começam os casamentos, seria sessões de estúdio e não estou a conseguir fazer, tive que desmarcar porque tenho material danificado e está a chover na zona do estúdio, que é uma zona à parte da loja, ou seja, fica por trás da loja e pronto, foi a área mais danificada. E pronto, neste momento tive que vir para casa, estou a trabalhar a partir de casa, não estou a conseguir fazer atendimento lá e realmente espero decidir vir porque acho que foi bem comunicada a forma desta webinar. E pronto, gostaria de saber quais vão ser as medidas e se há alguma coisa que poderei fazer nesse sentido, porque é um trabalho que estou a reconstruir do zero, a construir sozinha, sem ajudas de ninguém,
e custa-me imenso ter isto tudo perdido, de um dia para o outro, literalmente. Inês, muito obrigado. Agora, O meu contributo seria, ao fim e ao cabo, adquirir ferramentas para que possa ajudar os nossos clientes a dar o passo em frente, né? Portanto, não desistirem dos seus trabalhos, dos seus projetos, das suas lojas e nesse sentido, ajudá-los com ferramentas concretas onde eles consigam se mover, porque se não formos nós a ajudar na retaguarda, eles dificilmente conseguem se equilibrar. Pronto, ao fim e ao cabo, é isto que eu tenho. O Jorge está sem som. já me ouvem, não? Agora sim. Ouvem? Ok. Eu estava a dizer que não estava ninguém inscrito. Aqui, pelo menos que estivesse a ver, não sei, Jorge Camarneiro, queres tu dar? Sim, Faz favor. boa tarde a todos. Eu também começo por dar um testemunho da minha experiência, que não é nada famosa, porque no dia do Christine, nas pisciculturas que temos na Figueira da Foz, vi desaparecerem as 18 redes de proteção dos tanques, para aí uns 20 alimentadores, telhas soltas nos telhados, barreiras das valas de alimentação dos tanques de produção caídas, postes caídos, vedações, etc. Ou seja, há assim numa coisa que pode valer aproximadamente entre 40 e 50 mil euros, conforme nós, portanto, pudermos fazer mais ou menos, com menor ou maior urgência a coisa. Isto sem, naturalmente, ter em consideração, enfim, prejuízos de funcionamento, porque com esta situação que está criada e agora com as cheias, portanto, estamos impedidos de renovar água e vamos ter que conviver com esta água que temos dentro dos tanques, sei lá, 1 ou 2 meses, porque a água que vem do rio é doce e não há maré neste momento que consiga sobrepor-se a esta água doce. E, portanto, esta é uma parte da coisa, não é? Para além de que depois no sábado ainda houve para lá mais uns prejuízos, mas isso já foram, digamos, enfim, já foram desprezíveis, digamos. Depois temos outra situação aqui em Montemoro Velho, no hotel, no único hotel que há aqui na nossa terra, hotel que não está exposto à água. Se a água aqui chegasse, tínhamos a vila toda submersa, mas temos enfim, o resultado do encerramento do centro náutico. E, portanto, nesta altura, no dia 1 de fevereiro, normalmente começam os estágios, tínhamos o hotel totalmente lotado com as equipas nacionais de canoagem e com a Seleção Nacional da Polónia também, que aqui normalmente passam 3 meses durante este período do ano de preparação, e a verdade é que na segunda-feira, portanto no dia 2, não é? Portanto foram canceladas todas as reservas. Aliás, nem era preciso que tivessem cancelado, porque nós bem sabemos que não tinham condições para vir para aqui treinar quando o centro náutico está debaixo de água. E, entretanto, como é evidente, começamos a pensar como é que vamos, mais uma vez, porque não nos esqueçamos que há 9 anos, 9 não, há 8 anos, já tivemos uma situação com o Leslie em que também tivemos prejuízos avultados na ordem dos 115 mil euros nas pisciculturas. E, portanto, começamos a pensar como é que vamos dar a volta a isto, não é? Para além do receio que temos a partir daqui, com esta frequência, se calhar arriscamos a ter eventos destes e situações destas, enfim, com grande proximidade. E, portanto, temos que voltar a equacionar se este tipo de investimento, nomeadamente das pisciculturas, se é um investimento razoável, dada a exposição
que temos agora a estas situações atmosféricas. Mas pronto, mas começamos a tentar perceber o que é que depois vamos ter. A agricultura, portanto, normalmente a agricultura integra-se no âmbito do Ministério da Agricultura. E, portanto, verificamos mais uma vez, tal como em 2018, verificamos mais uma vez que há ali uns apoios até 10 mil euros, portanto, apoios, digamos, rápidos, não é? Para a agricultura, mas para a agricultura não há nada disto. Para a agricultura, tal como para a maior parte das pessoas que já aqui intervieram, o que há é ou vai ao seguro, o que no nosso caso não é possível, porque os equipamentos que estão instalados a céu aberto não são seguráveis, os telhados sim, mas os telhados foram prejuízos menores, ou vai ao seguro ou vai ao banco. Mas ao banco fomos nós em 2018, para uma linha de crédito que tinha 2% de spread e o Euribor que era zero, e que entretanto termina este ano, ainda faltam 2 prestações em maio e em agosto, e que nesta altura está a pagar 4,15 ou 4,5, já pagou 5 e mais. Ou seja, aquilo que era um mecanismo, não é, portanto, amigo das empresas, porque de facto o Euribor na altura era zero, não é, transformou-se de facto num instrumento de maior peso para as empresas. E eu, francamente, agora começo a pensar, não é? Estamos a falar de uma microempresa que tem 7 funcionários e que fatura 800 e 900 mil euros por ano, não é? E portanto, quer dizer, então vou outra vez ao banco, quer dizer, se calhar tem mesmo que ir, não é? Mas então e não há nenhum apoio a fundo perdido nesta coisa? Porque a piscicultura eu não posso meter layoff, porque o peixe está lá, é preciso tratá-lo diariamente. Aliás, agora até com maior cuidado, porque ele agora está exposto aos predadores, aos corvos marinhos, etc. Portanto, quer dizer, e nos dias de pesca estamos a pescar sem poder baixar o volume de água, porque se baixarmos o volume de água, depois não conseguimos meter água salgada de novo. Portanto, ou seja, estamos aqui, temos até custos adicionais. Quanto ao hotel, a questão aqui, pura e simplesmente, é um problema de não faturação, não é? Ou seja, a intempéries cheias, e vocês têm visto aí na televisão diariamente as reportagens sobre Montemor, sobre a vila de Montemor, e, portanto, percebem qual é a situação. Estamos há 2 semanas, digamos, em permanente ansiedade, à espera que a água vá subindo. Ela está a subir lentamente, 15 centímetros, 30 centímetros por dia, e, portanto, se não houver uma inversão da situação do tempo, isto vai chegar às nossas casas, mas, sobretudo, vai prolongar, se calhar para março, vai prolongar o esvaziamento dos campos e o esvaziamento do centro náutico, e, portanto, se calhar estamos condenados a não só não trabalhar em fevereiro, mas como a não trabalhar em março. Quando olhamos, mais uma vez, para o que está aqui a ser proposto como apoio, a única coisa que eu identifico como positivo é o layoff simplificado, que depois, quando a gente o tenta aplicar, não é tão simplificado assim, não é? Porque no layoff simplificado do Covid era apenas preciso fazer prova da situação, digamos, de crise económica, ou seja, de falta de negócio no mês, e isso era uma declaração passada pelo contabilista certificado. Agora, pelos vistos, é preciso definir critérios para justificar esse layoff. Mas é o que temos, o layoff e depois, eventualmente, a isenção da TSU durante 6 meses. Todos os outros apoios são apoios teóricos, porque depois na prática já não é tão fácil. A moratória até 30 de abril dos impostos, quer dizer, estamos no final, estamos a meados de fevereiro, ok, se não pagarmos agora, pagamos daqui a 2 meses, está bem, mas não é certo que possamos recuperar até lá, não é? E, portanto,
Mais do que isto, o que eu vejo são linhas de crédito que vão seguir os critérios da banca, embora possam ter uma garantia do Banco de Fomento. Vamos ver qual é a cobertura dessa garantia e vamos ver, seja como for, como é que os bancos vão encarar essas linhas de crédito. Há empresas que estão praticamente destruídas, ou estão completamente destruídas, querem edifícios, querem máquinas, querem atividade. E eu, de facto, não sei se neste momento uma grande parte dessas empresas tem condições para que lhe seja passada uma garantia significativa para poder ir ao banco. Seja como for, são linhas de crédito que têm que ser pagas. E a verdade é esta: será que nós temos essa resiliência, essa coragem para voltar a investir naquilo que já investimos anteriormente? E, portanto, eu penso que devíamos fazer uma pressão no sentido de serem atribuídos apoios a fundo perdido, como já foi referido. É evidente que quando nós olhamos neste momento para o país está mais ou menos ou transversalmente afetado por inundações, por cheias, por desabamentos, por tudo aquilo que nós verificamos. E, claro, não é fácil fazer valer, digamos, as dificuldades de algumas regiões, não é? Quando, de facto, o país está um pouco por todo lado afetado com a intempérie. Bom, mas a verdade é esta, é que se calhar as nossas empresas contribuíram para com o pagamento de impostos, contribuíram para a segurança social, contribuíram com a criação de empregos ao longo de dezenas de anos e nunca pediram nenhuma contrapartida ao Estado, ao Orçamento do Estado. E, portanto, se calhar, é o momento de o Estado, o Governo, poder mobilizar os meios para nos poder prestar aquele apoio que nos dê algum estímulo para voltar à nossa vida empresarial. Caso contrário, eu estou convencido que muitas empresas não vão recomeçar. Como também já aqui foi dito, não vão recomeçar. Nesta altura, para acionar os seguros é preciso ter orçamentos. A não ser que sejam coisas menores, o dos telhados e coisas do género. Mas são precisos orçamentos. Neste momento é quase impossível obter orçamentos. É quase impossível. E eu, por exemplo, num equipamento, num gerador que tenho da piscicultura, quer dizer, o que eu obtive foi um relatório do técnico a dizer que aquilo variou por isto e por aquilo, mas nem sequer me dá um orçamento para a reparação, portanto, do gerador. Nos outros materiais, portanto, há um certo aproveitamento para aumentar os preços já, ou seja, numa fase em que estamos inferiorizados, estamos confrontados com um aumento de preços generalizado. E, portanto, eu penso que esta é que é a pressão que temos que fazer. Todos os outros apoios podem ser bem-vindos. Linhas de crédito, sim senhor, podem ser bem-vindas, desde que já agora venham em condições favoráveis. Não é? Porque se é para nos pôr outra vez a investir, então teremos que repensar se queremos voltar a pagar aquilo que tínhamos a trabalhar há 2 semanas e que deixou de o fazer. E, portanto, era isto que eu queria, era o testemunho que queria deixar, não é? E, sobretudo, esta preocupação. As medidas que estão divulgadas são medidas manifestamente insuficientes. Não quer dizer que, em alguns casos, elas não possam ajudar a ultrapassar a situação, não é? Sobretudo esta coisa do layoff, com o apoio que dá e tal, eventualmente, durante um pequeno período, pode ajudar. Mas, para a maior parte dos casos, não vai resolver nem vai ajudar decisivamente a que as empresas retomem a atividade. Era isto. Obrigado, Jorge Camarneiro. Está agora da Escola do Riso, não sei quem está como Escola do Riso, faz favor. Olá, bom dia. Sim, boa tarde. Estou, Escola do Bom Riso. dia.
Sim, Faz favor. consegue-me ouvir? Sim, sim. Estamos a ouvir, Eu sim, estou escola. a tentar. Estamos a ouvir lá. Ok, então a Escola do Riso, que pertence à Lausanne, onde começou o Yoga do Riso em Portugal, já existimos desde o 2004. Éramos uma associação e trabalhava muita gente aqui, tinha um escritório e veio o fogo de 2017 e ardeu toda a quinta e as cúpulas, pois tinha as cúpulas de eventos, as cúpulas assim com a altura e tal. Ardeu tudo e recebemos algum apoio, mas o apoio foi tão mínimo que não deu para comprar a lona própria para a cúpula de eventos, então temos coberto a lona ao longo dos anos com plásticos de viveiro e tal. Pronto, agora com o Kirsten vou tudo de todas as cúpulas e pronto, tudo que está tudo detonado. Então, tem sido 3 crises um atrás de outro. Foi o fogo, depois foi o Covid, porque obviamente durante o Covid não se pode congregar pessoas para rir, e agora o Kirsten, e eu sinto que estou num constante começar de zero, começar de zero, começar de zero, mas nossa escola é dedicada a superar qualquer situação da adversidade através da terapia do riso e neste momento o que eu preciso é um pedaço de plástico de 15 ou 17 metros por 17 metros para cobrir a cúpula. O tapete está destroçado, mas pronto, mesmo que a gente trabalhe sobre o chão de terra ou pedras e não há tapete, pelo menos estaríamos enxutos e já podemos começar a trabalhar. A Aldeia das Fadas, porque aqui na Quinta temos atividades para as escolas, temos atividades para empresas, temos atividades para gente com problemas de saúde e tal. Então vão chegando os grupos e depois a escola também se desloca a todo o país. Então, hum, a Aldeia das Fadas, 5 casas ficaram danificadas, já as consegui reconstruir, todos os móveis das casas ficaram alagados. Desde a quarta-feira, do dia depois de Cristina, tenho estado a trabalhar 12 horas por dia, sem remuneração, a colar, secar, arranjar. Tenho amigos que têm levado mais de 20 ou 30 sacos de tudo molhado para casa de diferentes pessoas a ver se conseguem secar as coisas. E neste momento já está a começar a apodrecer tudo. Já estou a ver, porque temos disfarces e temos caixas e caixas de materiais para as escolas, materiais artísticos, panos e agora está tudo a ficar com uma camada de bolor que é pronto. Mas o que é que a escola do riso precisa da Câmara Municipal? Pois um pedaço de plástico para cobrir o domo e depois, se nos derem trabalho, porque nós somos muito úteis a levantar a moral, podemos ir às empresas que estão com problemas, podemos ir às escolas, o que for, e podemos oferecer o nosso serviço. E se a Câmara Municipal quiser pagar o nosso trabalho, como não podemos trabalhar aqui na escola até isto estar tudo enxuto, porque tem que entrar algum dinheiro, porque senão começa a faltar literalmente a comida. Ou seja, aqui somos uma empresa que não somos uma empresa. Agora já não dá para ser associação porque não conseguimos pagar todas as pessoas que trabalham no escritório. Desde o fogo já não conseguimos ter essas condições. Então está como uma atividade em finanças, é meu nome, embora somos muita gente à volta do país a animar o povo. Mas, pronto, nós gostamos de participar em levantar a moral, em ajudar com a saúde mental e tudo isso. Então, essas 2 coisas que eu estou a pedir à Câmara Municipal é nos contratarem para a gente animar o povo e com esse dinheiro restaurar tudo que está aqui. E um pedaço de plástico já, só para ter um lugar enxuto onde poder estar. É, porque isto a Quinta tem tem uma casa das árvores, está tudo alagado. Tem uma caravana para voluntários, está tudo alagado. Está tudo alagado. Entrou a água nas paredes, a caravana encheu as paredes. Pronto, eu não sei, pá, eu nunca vi coisa igual. É mesmo, parece o fim do mundo. Ok, já acabei, era só isso. Ok, muito obrigado. Joana Martins Mendes, faz favor.
Boa tarde a todos. Estão a ouvir? Boa tarde, sim. Sou Joana Martins Mendes, eu sou diretora executiva da APIP, da Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos. Eu vou- no fundo, vou dar nota também de um levantamento que já fizemos com algumas das nossas empresas e de um trabalho que também já fizemos com outras associações agregadas à volta do NERLEI, em Leiria, do Núcleo Empresarial, onde, aliás, hoje também houve uma sessão de esclarecimentos com o IAPMEI e com a Autoridade Tributária, e com a Segurança Social, com o Secretário de Estado da Economia, com a estrutura de missão, e, e que sei que estas sessões de esclarecimento também vão ser feitas noutros municípios, e que eu acho importante. Tentaram-se esclarecer ali dúvidas e levantaram-se temas que, como estamos aqui também a fazer, são importantes endereçar, porque claramente não estão suficientemente endereçados e eu acho que com o tempo vamos percebendo um bocadinho melhor a dimensão, o tipo de problemas, e é importante todos fazermos esse papel de ajudar a levantar esses problemas e tentar resolvê-los de forma eficiente. No âmbito do levantamento que nós fizemos, é importante, damos, em primeiro lugar, eu acho que é importante percebermos que estes danos, além de graves, em todas aquelas regiões, mais numas, menos noutras, mas graves, esses danos são danos sistémicos no tecido industrial de várias regiões do país. E isso coloca no futuro temas de elevado risco para as empresas, para o emprego, para as instituições que depois lidam com o desemprego, e no final nós todos, para a capacidade produtiva do país e para a capacidade exportadora do país. E é muito importante perceber que este choque estrutural vai exigir uma resposta pública que tem que ser mesmo excepcional, tem que ser rápida e tem que ser proporcional à gravidade dos danos. Um dos primeiros temas que nós levantamos na nossa, portanto, a indústria do plástico está bastante presente nas regiões afetadas, e temos muitas empresas com danos graves. Um dos temas principais que bloqueia a retoma da atividade é a eletricidade, a falta de energia elétrica, que mesmo quando reposta, e em muitos sítios está reposta, mas a reposição é feita à custa de geradores. E esses geradores na produção industrial, na indústria eletrointensiva, têm microcortes recorrentes, potência muito instável, falhas, o que significa que no nosso tipo de indústria, dependendo, obviamente, do tipo de subsetor de que estamos a falar, origina paragens sucessivas nas máquinas, perda de matéria-prima, um risco elevado de avarias nas próprias máquinas permanentes, portanto, é impossível planear uma produção assim. Portanto, muitas vezes isso significa que é melhor estar quieto do que colocar a fábrica a funcionar. Porque o risco de agravar os danos é maior.
muito sensível realmente a este tema. Aqui, o que nós pedimos, e também já o fizemos no âmbito da estrutura de missão, é que haja, que se peça ajuda internacional imediata. Nós não vamos ter capacidade para repor a rede. O que está agora feito é repor a eletricidade à custa de geradores. Isso não é uma solução, como digo, para este tipo de indústria, e não é uma solução suficiente e de médio prazo. Precisamos de pedir apoio de técnicos e também apoio de fornecedores de material, porque este é um material muito específico, que tem um prazo de planeamento também muito elevado, e portanto já demos nota de ser essencial ao nível europeu, Espanha, França, tentar repor a eletricidade, não é? A rede elétrica de uma forma permanente, com recurso a apoio internacional. Outro tema que também aqui já foi abordado foi o tema dos seguros. Os seguros são essenciais nesta primeira fase. Alguns estão a cumprir melhor, outros estão a cumprir pior. É muito importante, e também chamamos bastante a atenção, que os seguros se concentrem na viabilidade e na continuidade da operação industrial, em lugar de assumir o dever apenas de indemnizar pelo valor do ativo, porque isso não vai servir para as empresas retomarem a atividade. Para além, obviamente, da celeridade nas peritagens e articulação entre todos. Em terceiro lugar, também aqui já abordado, o tema dos apoios públicos é insuficiente. O recurso à dívida não pode ser uma solução estrutural. Estas regiões, algumas pelo menos, já eram regiões fragilizadas a vários níveis, e também já vítimas de outras catástrofes anteriores. Se nós pusermos como apoio às empresas o recurso exclusivo à dívida, transferimos esse risco sistémico para empresas que já estão fragilizadas e aumentamos o risco de insolvência. E isto é tanto, e, portanto, temos que ter aqui uma recuperação eficaz com apoios não reembolsáveis. Eu não tenho dúvida que numa parte, isto, e em especial numa primeira fase, para retomar minimamente a capacidade produtiva, tem que ser com apoios reembolsáveis. E temos que perceber que este investimento, no final, vai compensar, porque vai proteger o tecido industrial. E protegendo o tecido industrial e empresarial, vamos proteger as pessoas. Porque todas vão precisar além dos problemas pessoais que também têm, vão precisar de continuar a trabalhar para, como todos nós, mas o risco será muito maior por aqui. Portanto, precisamos de apoios não reembolsáveis, precisamos de adiantamento de liquidez para além destas linhas de apoio que estão muito bem, mas não servem para tudo e não servem para a retoma imediata. Precisamos também de um enquadramento europeu excepcional, a ativação dos mecanismos europeus, que é algo que está a ser feito, aparentemente. Também hoje já foi clarificado que a regra de minimis não vai ser aplicável às linhas do Banco Fomento relativas ao investimento. Era uma das dúvidas também que existia, que isso já ficou esclarecido hoje. Temos... pronto, genericamente, um outro tema também bastante levantado e que hoje na sessão no NERLEI também foi levantado, foi a questão do gasóleo que se está, do preço, não é? Do custo acrescido para manter geradores a funcionar com gasóleo.
O que o Secretário de Estado da Economia referiu relativamente a isso é que vão olhar para o tema, vão pensar como fazer esse apoio, não estava previsto. E também, já agora, a Segurança Social também está a ultimar medidas de alargamento do período de declarações e obrigações contributivas, coisa que ainda não estava na AT, mas não estava na Segurança Social. E claramente as medidas são insuficientes e o custo da inação agora, por muito que, obviamente, tudo isto vai ter um custo, está a ter um custo, mas o custo maior será o da inação, porque se vai pagar mais tarde com a falta de recuperação e a não preservação do tecido industrial, emprego, competitividade do país. Queria só dar estas notas, isto foi o levantamento que nós fizemos e pronto, obviamente aplica-se uma parte à nossa atividade, mas acho que outra é transversal. Muito obrigado, Joana. É claro que isto é transversal a todos os setores. Madalena Fernandes, faz favor. Boa tarde a todos. Primeiro, parabéns por terem feito este webinar. Eu acho que sensibilizar as pessoas, porque eu acho que algumas delas, principalmente o nosso governo, acho que ainda não percebeu muito bem como é que isto aqui está. Ou vem cá e vê melhor, ou então acho que eles que ainda não entenderam, pelo menos pelo feedback que eles nos dão através dos apoios, não é? Que é o feedback que nós temos, é a importância que este fenómeno causou, o impacto que ele teve em nós e aquilo que eles nos querem dar. Então, eu resido em Fátima, tenho 2 agências de viagens, uma em Fátima e outra em Orem, e para nós não vai ser fácil, porque primeiro nós não tivemos aqui apenas uma desgraça, nós tivemos 2 desgraças. A primeira foi a ventania e a segunda foi a chuva. Portanto, se a ventania levou, a chuva infiltrou e acabou com tudo. Pessoalmente, graças a Deus, nós não tivemos danos maiores, nem nas empresas, nem em casa. Contudo, isto não foi transversal a todos. E, efetivamente, eu vejo um bocado, não é? Porque eu ainda não fui a Leiria nem à Marinha Grande, eu ainda não tive coragem. E aquilo por lá está bastante difícil. O máximo que eu fui foi até Caxarias, também uma zona bastante afetada, tal como o norte todo do concelho aqui de Orem. Ontem recebi uma mensagem por volta das 13, por parte da E-Redes, que dizia o seguinte: está praticamente reposta a luz, não é? Portanto, os nossos serviços. Está praticamente reposta. Portanto, isto quer dizer que muitos deles, se não foi pelo vento e agora com a chuva, ainda temos todos os bens que tinham dentro de casa, para além de não estarmos ainda a falar do conforto, não é? Porque está frio, não está calor. Eu não sei se em Lisboa se faz sentir outra temperatura, mas aqui não está calor nenhum. E casas sem aquecimento, sem telhados e com água a chover lá dentro, sim, porque lá dentro chove água que Deus a dá, não é? Se não temos telhado, a água vai para a placa e a seguir infiltra por ela toda. Portanto, os mínimos apoios que estão a ser concedidos, eu francamente nem acho isso, nem sequer considero isso qualquer tipo de apoio que esteja a ser dado a esta gente toda. Depois eu tenho aqui a parte do meu negócio. Como negócio, o que me difere aqui do Covid foi que no Covid nós tivemos sempre comunicações e, portanto, as pessoas ligavam-me desesperadas com o tira-me daqui, eu quero voltar. Durante 3 dias não houve comunicações. Olha, eu não sou de quem estava lá fora, nem sequer os consegui ajudar, para minha grande frustração. Quando retomaram as comunicações, para além de ter, não é, aquelas chamadas todas e a minha obrigação como agência de viagens, procurar apoiar o cliente que está em viagem, quer a voltar, quer a adiar, quer a fazer o que quer que seja,
começa a grande roda dos cancelamentos. Porque, como é óbvio, ninguém deve estar a pensar em viajar ou manter as suas férias quando não tem um teto digno para estar e tampouco uma empresa, pode ser o meio de sustento deles ou no qual trabalha. Bem, eu só espero que desta vez não aconteça como no Covid, que a senhora Secretária de Estado se esqueceu do nosso CAI. Portanto, ela tinha razão, não era preciso sequer dar CAI nenhum para encerrar, nós já estávamos encerrados, não podíamos sair de casa, portanto, aquilo, desta vez, quer-me parecer que, de modo indireto, nós também vamos ter problemas. Se as pessoas não estão a laborar, não têm um teto digno para ficar, não vão certamente pensar em férias. Portanto, eu peço-vos que relembrem o governo de que é efetivamente necessário um teto para as pessoas morarem, é efetivamente necessário apoios para as empresas continuarem a laborar e se reerguerem, porque muitas delas nem uma parede sobrou. Não há registro para contar, aquilo desapareceu tudo. E efetivamente depois voltar a fazer com que o tecido empresarial da região possa dar de comer a esta gente toda e conseguir, quer direta, quer indiretamente, toda a gente voltar a fortalecer a nossa economia. Porque sem esses apoios efetivos vai ficar certamente muita gente pelo caminho e a retoma vai ser cada vez mais difícil. Era isso que eu queria partilhar convosco. Obrigado, Madalena, pela sua partilha. Teresa Neves, faz favor. Nós estamos a ouvir. Não está com o som ligado. Não, não. Não, o micro não está a O funcionar. micro não está. O som está ligado, mas o micro não está a transmitir. Agora talvez esteja, não? Já não está? Não está. Não está. Bem, passamos ali à Delfine e depois já voltamos à Teresa Neves para ver o que é que se passa. Delfine, faz favor. Delfine, Estou? quem é que está? Estão-me a ouvir? É a Delfine? Sim? Sim, sim. Boa tarde. Estamos a ouvi-la, mas não a vemos. Estamos a ouvi-la, sim. Eu posso aqui ligar a câmara, peço desculpa. Já a vimos, Ora, sim. boa tarde. Chamo-me Delfine, venho aqui através de um grupo de empresas com setores de atividades diferentes e aqui o que nos focam maiores problemáticas tem a ver com a parte da restauração e a atividade da construção. Eu vou ser muito rápida e sintética no que vou transmitir Mas, como problemáticas. de que zona, Delfine, desculpe lá. Abrantes, De que zona? Abrantes Santarém. Abrantes Santarém. Ok, obrigado. Ok. Diga. Não, Ah, Abrantes Santarém, e a sim, no- obrigado. sim. Nós temos várias obras e tem aqui um raio de distância entre Abrantes, Santarém, Lisboa, mas temos aqui a nossa problemática a nível da construção que assenta aqui em três pontos principais. Primeiro, a nossa cadeia de abastecimentos, tendo em conta as inundações e toda a intempérie que afetou ali a zona de Leiria, onde nós temos aqui principais fornecedores, vão afetar entregas, prazos e não sabemos muitas vezes até quando é que vamos ficar com algumas encomendas pendentes, dos quais nos vão trazer problemáticas maiores, porque com contratos de obras nós temos prazos a cumprir e estes vão ser impossíveis de cumprir porque não vamos ter os materiais a tempo em obra. Tivemos problemas com o circuito de mobilização das equipas após a tempestade.
Houve muitos acessos cortados, temos um raio de atuação grande, temos pessoas que deslocam mais da zona de Abrantes, mais da zona de Santarém, outros de Lisboa, e foi-lhes impossível chegar às obras onde tinham de desempenhar a função laboral. O que nos deu aqui uma grande queda de produção, tendo em conta que também a obra em si, muitas delas tiveram alguns problemas, tendo em conta as inundações, foram os EPCs, os EPIs foram alguns arrastados, outros desapareceram no meio da água e da lama, e mais uma vez vai nos obrigar a ter mais investimento, porque ficamos com danos irreversíveis e atrasos com as conclusões das obras. O outro setor de atividade que eu tenho aqui uma problemática relevante tem a ver com a restauração e a hotelaria. Também se trata numa zona rural nos arredores de Abrantes. Os acessos também ficaram cortados, houve cortes de eletricidade, houve N cancelamentos, tanto de eventos como de dormidas, e neste momento, pronto, a atividade é quase nula. Ok, Delfina, obrigado. Eu não sei se a Teresa Neves já conseguiu. Não está. Passado então ao Afonso Luz. Afonso Luz. Não se ouve, Afonso, não está ligado. Tem que ligar o som. Ligar o micro. Não está com som, Afonso. Ligar o micro. Também está com problemas. Vai ver se consegue. Nós temos, neste momento, não temos mais ninguém inscrito, suponho eu. Não sei, pelo menos aqui de que estejamos a ver. 1, 2, 3. Teresa, sim, faz favor, já se ouve. Agora se Se ouve? já está muito alto. Já, Teresa, Ok. ouve-se. Agora é controlar Sim, o Teresa. volume. Agora aqui eu tenho que controlar o volume. Só um Estamos bocadinho. a ouvir, Teresa, sim. Não está muito Estou a alto. ouvir. Estou-me a ouvir bem. Estamos a ouvir, sim, Teresa, ouvimos. Ok, estava aqui a pedir ajuda. Tá bom. Tá, obrigada. Estamos a ouvir, sim, faz favor. Então, boa tarde a todos. Eu estou em Leiria. Como todos sabem, foi o epicentro aqui do início da tempestade Cristina. E de facto foi uma região fustigada e a sofrer imenso. A Joana Martins Mendes, que falou da APIP, já disse também algumas coisas relativamente à indústria de plásticos, que também tem aqui muitas empresas, bem como a indústria de moldes. Aqui a situação é dramática. Há outras regiões do país complicada também, sem dúvida nenhuma. Mas aqui o Presidente da Câmara de Leiria classificou como um cenário de guerra, e de facto é um pouco isso, um cenário de guerra provocada pela natureza, é um facto, mas após os acontecimentos, digamos que a frustração também é grande, não só pela devastação causada por um fenómeno natural que ninguém controla, ou que provavelmente poderemos minimizar, mas que pode acontecer, mas depois é a frustração pela falta de compreensão até do que é que se passa, independentemente, claro que o facto de termos perdido eletricidade, as comunicações e água durante 2 dias em toda a região, em vários concelhos, sendo que os mais afetados foram os concelhos de Leiria e de Marinha Grande, levou tempo a que as autoridades, nomeadamente Proteção Civil, o nosso governo,
percebessem a gravidade dessa situação. Entretanto, passaram 15 dias. E eu hoje também estive no seminário organizado pelo NERLEI, com o IAPMEI, e, portanto, para além das entidades que a Joana da APIP já referiu, também estava o secretário de Estado da Economia. Devo dizer que a sala estava cheia, inclusivamente tiveram que fazer depois por o YouTube e que estavam 150 pessoas inscritas. E no final, digamos que o sentimento de frustração não foi aliviado. Para além do esclarecimento de pequenas questões, não, mas das questões de como é que isto poderá funcionar tudo em relação aos formulários, etc. E que eu penso também nós percebemos todos que não será fácil e também exige de todas as entidades, mas que arranjem um sistema para fazer o levantamento, para chegar o apoio às pessoas, mas quando somos confrontados com as medidas concretas, de facto ficamos um bocado perplexos, eu diria até, pelo facto de que o que estão a fazer é, para além do financiamento que é proposto ser pouco, e eu posso dar aqui um dado que foi referido lá, relativamente à linha de investimento que o Banco de Fomento tem, as candidaturas que foram apresentadas até agora já esgotou 40%, o que significa já à partida que é preciso rever o valor e que não vai chegar. Depois, o financiamento tem subvenção de 10%, ou seja, uma empresa que peça um financiamento de 100 mil, imaginemos, vai ter que pagar pelo menos 90 mil. Claro que haverá diferenças entre diferentes setores, mas a região de Leiria, tendo a indústria de moldes e plásticos, um setor essencialmente, sobretudo de moldes, exportador, e estando numa situação já complicada antes disto acontecer, e as empresas sendo confrontadas com esta situação, vem no fundo ainda acrescentar dificuldade a uma dificuldade que já existia, que era a redução de encomendas, um setor e muitas empresas, ou já diversas empresas com planos de recuperação, e portanto aqui chegamos a um ponto em que de facto espero eu que hoje esta reunião, pese embora já tenham passado 15 dias, tenha ajudado a que quem está lá, como portanto Segurança Social, a AT, o Governo, o da estrutura de missão, portanto toda a gente envolvida na elaboração e relativamente aos pedidos, que tenha percebido, sobretudo o Secretário de Estado da Economia, que é preciso ir mais além. E eu acho que era importante todas as associações e a Confederação, uma vez que reúne diferentes setores, que fizessem o seu levantamento e que isso fosse enviado por escrito, como forma de pressão, para que de facto sejam revistas as medidas, que elas sejam mais céleres e que de facto contribuam para que o nosso tecido produtivo não se reduza, que não desapareça algumas indústrias, ou desaparecer nunca será, mas pelo menos que possam sofrer um revés tal que de facto vai colocar o nosso país, sim, a nossa economia numa situação muito mais complicada. Portanto, o que eu acho era que de facto era necessário fazer chegar essa pressão para as dificuldades que existem e, sobretudo, para que se revejam as medidas. Há uma questão que, de facto, é complicada para alguns setores, porque aquela empresa que perdeu o edifício, que ficou sem elaborar, o apoio está mais ou menos previsto, é um facto, mas depois
existe um conjunto de empresas de serviços, o café, o restaurante à volta, que também acaba por ter impacto. E uma das coisas que se falou lá hoje, e que era importante ver como é que se poderia concretizar, é precisamente a questão de ter apoio em face do abaixamento da faturação. Isso foi uma coisa que foi feita durante o Covid e, de certa maneira, aliviou as empresas para manterem pelo menos a sua atividade. E acho que essa era uma das medidas urgentes e que deveria ser tida em conta. Do secretário de Estado da Economia, percebemos que ele fez o registro dessas ideias, vamos ver daqui para a frente se de facto há concretização. Penso que é tudo o que eu tenho para dizer, não sei se estou aqui só a ver os meus apontamentos, se me esqueci de alguma coisa. Eu acho que também era importante, e a Escola do Riso, o testemunho que teve, que era importante não nos esquecermos também do movimento associativo, de uma série de empresas que organizam eventos e que, claro, que face à urgência, mas que era importante que não se esquecesse esse setor, porque eles também contribuem bastante para o bem-estar da nossa sociedade e foram muito afetados, não só foram instalações, sobretudo, porque perderam, e também e que no fundo, isso ainda vai aumentar mais as dificuldades que esses setores, que já têm sempre muitas, ainda veio aumentar mais essas dificuldades. Da missão do centro foi dado um e-mail que eu depois posso partilhar convosco, pelo menos quem é aqui desta zona, e que poderá também para lá ou fazer perguntas ou também colocar questões, e eu penso que isso todos devemos de contribuir para isso. Eu devo dizer que fiz alguns contactos pessoais, se calhar fiz o registro deles, mas mais ou menos falei com 25 clientes desta zona e eu devo dizer que 95% ou estão sem luz, ou estão sem água estão menos neste momento, ou sem telecomunicações, e que muitos deles estão a tentar trabalhar, é mesmo o facto, quer com luz elétrica, como é o meu caso, que por exemplo ontem deve ter faltado, faltado 5 vezes, ou seja, que não nos permite, no nosso caso isso tem um impacto muito grande, não nos permite terminar o nosso trabalho, porque temos cálculos muito intensivos em que temos que usar o computador para tal, mas também a restauração, que por exemplo, se a luz falha durante a altura em que é preciso estar a servir almoço, é a mesma coisa, não consegue, porque como nós sabemos, a eletrificação e a utilização de equipamentos elétricos é constante. E depois a outra situação que tem a ver com os geradores, e que de facto está a levar a um aumento de custos bastante elevado para poder ter a funcionar diferentes empresas. Portanto, foi dado esse e-mail e provavelmente a CPPME, por exemplo, também, se calhar poderia ter não sei se está a fazer algum levantamento ou algum e-mail para onde nós pudéssemos canalizar as situações que temos e através de setores também ter um levantamento das dificuldades que se tem para que o nosso governo consiga ter a percepção clara e que a situação é mesmo crítica e que há que ir para além destas medidas. Eu acho que este agora é o ponto crítico. O outro, que para mim é incompreensível, tem a ver com energia elétrica. Sinceramente, estamos aqui em Leiria e até ao momento eu não vi redes, para além de percebermos que deve ser uma situação muito complicada, é verdade, mas não é explicado e é-nos dado o final do mês, ontem já disseram que era até a final da próxima semana que iríamos ter energia elétrica. De facto, alguns de nós têm, mas com muitos problemas e, portanto, também daí não existe informação clara sobre o que é que vai acontecer nos próximos tempos. E disse e obrigada.
Obrigado, Teresa. Eu não quero estar a pressionar, mas nós estamos quase com 1h30 de webinar. Eu propunha que está inscrito o Paulo Santos, tenho aqui mais 2 inscrições também do Afonso Luz e do Duarte, mas se no decorrer da intervenção do Paulo Santos íamos, quem quisesse inscrever-se para depois podermos ir nos encaminhando para, se calhar, o fecho de hoje deste nosso webinar e depois tentarmos tirar aqui algumas, não conclusões, mas algumas ideias gerais sobre o que fazer por diante. Paulo, faz favor. Não tem som? Tem que ligar? Já tem. Faz favor. Já está, mas a Câmara é que está aqui com uma pequena confusão, porque naturalmente, enfim, não sou visto, já fui visto, mas entretanto desapareceu. Antes de mais, saudar naturalmente a iniciativa da Confederação Portuguesa das Pequenas, Micro e Médias Empresas. A questão do Cristina é uma questão que, de facto, enfim, bateu neste país. Bateu neste país e provocou danos, muito focados naquilo que é, de facto, a Leiria e zonas que, naturalmente, o Governo entendeu que deveriam ser aquelas que deveriam ser, naturalmente, tomadas como prioritárias do seu ponto de vista e únicas para poderem, naturalmente, ser atendidas do ponto de vista das desgraças. Coloco aqui uma questão de uma forma sintética, que é o seguinte: há aqui nas cadeias de abastecimento dos nossos fornecedores, neste caso concreto, somos Fundação Beatriz Santos, tem várias obras do PRR e, naturalmente, há aqui duas situações que muito nos preocupam. Nestas empreitadas, temos, naturalmente, obras consignadas que estão a decorrer e, de um momento para o outro, deparamos com, enfim, 2 problemas que são muito objetivos e, sobretudo, que nos criam grandes problemas. Há uma interrupção, enfim, de recursos humanos, do ponto de vista da sua especialização diversa, no interior das obras e no exterior das obras, fruto também de essas pessoas que tiveram, de facto, um impacto, e estamos a falar aqui de medidas de impacto, tiveram um impacto muito profundo do seu ponto de vista, do seu dia-a-dia, das suas famílias, e que naturalmente se sentem condicionados para, de uma forma normal e natural, retomarem o seu trabalho. Isto é, as equipas de trabalho são naturalmente interrompidas, o que quebra vamos lá ver, uma dinâmica diária e, do seu ponto de vista temporal, no seu dia-a-dia, para a execução de uma empreitada que deveria terminar a 30 de junho de 2026. Esse é o foco principal. Instituições que, no caso concreto, IPSS, fundações, enfim, centros sociais, que naturalmente têm um conjunto de obrigações perante o Estado português, mas também a comunidade europeia, de que efetivamente as obras teriam que terminar e têm que terminar a 30 de junho. Ora bem, isso não vai ser possível. Isto tem aqui, de facto, problemas acrescidos que não decorrem da empreitada normal, mas da afetação direta e indireta, desde logo do conjunto de itens numa empreitada, carpintarias, as caixilharias, e que, curiosamente, neste particular meu caso, até tem a ver muito com o fornecimento das zonas enfim, onde mais o furacão naturalmente existiu. O que quer dizer que, se não nos chegam os alumínios, como é que vamos colocar os alumínios? Se as carpintarias foram interrompidas, como é que nós vamos colocar e se ter a obra pronta em junho de 2026? Naturalmente que isto, do seu ponto de vista dos equipamentos, dos materiais que naturalmente são necessários para manter a boa execução de uma empreitada e que mais o empreiteiro se vê também com um drama às mãos que tem também prazos para cumprir, que neste caso concreto, junho de 2026. Por outro lado, os recursos humanos, se eram escassos, tornaram-se agora muito mais escassos, porque as pessoas foram afetadas, do ponto de vista do seu dia-a-dia, das suas famílias, o que quer dizer que deixaram alguns de vir trabalhar, de vir para estas obras. Ora bem, temos aqui, de facto, um duplo impacto. Sendo muito claro, o grande objetivo é que, de facto, o Estado português olhe para os impactos deste furacão nestas obras, nas obras que efetivamente eu me refiro, concretamente apoiadas pelo PRR, e que efetivamente tinham que terminar a 30 de junho. Que o prazo seja inequivocamente alterado e prorrogado sob o ponto de vista do tempo. Novembro, dezembro, quiçá, dependendo naturalmente. Há obras que ficaram também sem telhados. É assustador.
naturalmente que isto preocupa a todos e, sobretudo, os beneficiários, que são naturalmente as organizações que se aventuraram, entre comas, a desenvolver este tipo de iniciativas. Por outro lado, há um contrato com o Estado português, via, enfim, como vamos chamar, Estado português, que naturalmente que lidera neste particular o PRR, em que nos diz o seguinte: tem que acabar as obras a 30 de junho de 26, mas mais, com este dinheiro. Não é possível com o dinheiro que naturalmente foi afeto em função de quê? De valores padrão, do número de pessoas que podem ou não frequentar as creches, os CACIs, os lares de idosos, enfim, variedíssimas obras, as habitações colaborativas, que em Leiria também há e não deixaram de ser afetadas, provavelmente. Portanto, quer dizer o quê? Tem que haver aqui uma solução para haver uma prorrogação do prazo, é inquestionável, ponto número 1. Seria 30 de junho, passará seguramente novembro ou outubro, dependendo dos casos, que sejam criteriosos nesta avaliação, mas também o reequilíbrio financeiro. Ora bem, sem reequilíbrio financeiro, não conseguimos pagar as fiscalizações, não conseguimos naturalmente criar condições para que o empreiteiro possa acabar estas obras. Senão, temos aqui um desastre, uma catástrofe que é tão simples, e não é ser catastrofista. Eu sou uma pessoa muito positiva e acredito enfim, na boa atitude de quem colabora com estas entidades. De qualquer das formas, o empreiteiro tem um compromisso, irá assumi-lo, mas não pode ser sacrificado também por efeito de não haver aqui maior pagamento, mais pagamento sob o ponto de vista desta empreitada. Portanto, todos temos esta responsabilidade, as organizações têm que a assumir, mas o Estado português, o PRR, tem que assumir de facto também aqui um reequilíbrio financeiro. Portanto, Sr. Presidente, a todo o auditório, muito agradeço a vossa dádiva neste momento que é tão importante em termos de auditório, mas que sintam que, no particular, de quem é financiado pelo PRR nestas obras, tem que ter mais prazo e tem que ter um pouco mais de dinheiro, porque, de facto, precisa de compensar os empreiteiros, sobretudo, para que possam acabar as obras, senão as obras não vão ser acabadas. Obrigado e boa saúde, acima de tudo, para todos. Obrigado, Paulo Santos. Miguel Quintas, faz favor. Boa tarde a todos. Eu sou Miguel Quintas, presidente da ANAV, da Associação Nacional de Agências de Viagens, e para dar aqui um bocado de feedback do que aconteceu ou do que está a acontecer atualmente no terreno, em termos de turismo. Eu não estive presente desde o início da reunião, portanto é possível que alguém já tenha comentado parte das coisas que eu vou comentar agora. Peço desculpa se houver aqui uma repetição. Tentando ser muito rápido, portanto, para nós, em termos de impacto imediato, o que nós temos, enfim, é um carnaval na zona de turismo do centro, ou do centro de Portugal, Ribatejo e norte do Alentejo, essencialmente na zona das costas, mas o impacto mais óbvio no carnaval é na região centro, com muitos carnavais cancelados. Isto implica um impacto negativo muito grande no que toca à atividade financeira que estava preparada para esta época do ano, não só dos cursos, naturalmente, mas tudo o que é atividade de cafés, restauração e até hotelaria nestas regiões. Sentimos também, e que temos vindo a fazer o levantamento e a observação que fizemos, particularmente na zona da região centro, nós tivemos 80% da atividade turística e correlacionada à atividade turística afetada com este comboio de tempestades. Chegámos a ter 50% de disrupção total, ou seja, nem sequer abriram as unidades que estão relacionadas, insisto mais uma vez, restauração, bares, hotelaria e outras atividades, sendo que algumas delas, ou a grande maioria delas neste momento, já estão em fase de abertura. As mais afetadas é a restauração e bares. E, portanto, o Carnaval está perdido em termos de turismo para o nosso setor, sendo que, como sabemos, o turismo ou se aproveita o momento, ou então o tempo já passou e já se acabou, já não há possibilidade de recuperar este dinheiro. Por outro lado, estamos preocupados, muito preocupados com a Páscoa, em particular porque nós temos uma grande influência de receber turistas espanhóis, e a Semana Santa em Espanha é o segundo maior pico de vendas para Portugal.
costumam vir bastantes turistas e eu estou neste momento justamente em Espanha e estive aqui a falar com os nossos colegas de Espanha e sente-se um travão no lado das reservas, fruto justamente das mensagens que chegam, mensagens negativas que chegam a Espanha e também no caso de Inglaterra, mas o que limita e põe muito debaixo da observação as reservas para a Páscoa, que, entretanto, quem quer reservar tem que optar e opta por mercados que são concorrentes a Portugal. E, portanto, este é um setor que também vai ser afetado durante as férias da Páscoa. Insisto, mais uma vez, região centro, Ribatejo e norte de Alentejo, vai ser afetado em termos de vendas para a Páscoa, retirando rentabilidade, mais uma vez, há pouca rentabilidade que estas zonas representam, que são, em que o turismo tem um peso importante nestas unidades, que são unidades tipicamente mais pequenas. Aquilo que nós pedimos ao governo foi celeridade na distribuição do dinheiro, em primeiro lugar para as famílias, obviamente são as mais afetadas, e em seguida para as empresas, porque é preciso dar não só um sinal positivo internacional, mas também à economia portuguesa de que as coisas estão a ser resolvidas e restabelecer a normalidade, sendo que quanto mais rapidamente estas notícias circularem, no restabelecimento de normalidade, mais rapidamente também receberemos turistas e podemos ter portugueses a viajar em Portugal para estas regiões afetadas. Finalmente, e também foi falado aqui há pouco, finalmente temos muitas reservas quanto à reconstrução do que foi destruído, porquanto num curto espaço de tempo vamos ter muita necessidade de mão de obra, empresas qualificadas para fazerem a reconstrução, os preços vão seguramente subir porque a procura vai ser bastante e não há mão de obra porque não temos, simplesmente em Portugal já está limitado por natureza e, portanto, tememos que exista um arrastamento das obras de reconstrução e há obras estruturais que têm que ser realizadas, estruturais no terreno, já nem falo de estruturais das próprias empresas e bens físicos, mas também estruturais em termos de equipamento de território, que têm que ser reparados e vai demorar o seu tempo, particularmente porque não há mão de obra e os preços vão subir. Pelo que temo também que os supões que, enfim, estão a sair agora, pelo menos para as famílias já começaram a sair, hoje houve mais algumas notícias, mas que temo que não cheguem a tempo às empresas para normalizar antes da Páscoa. É este o que nos põe atualmente sobressalto. O verão já não estamos tão assustados, mas conhecendo os tempos de resposta de Portugal, Páscoa é um grande ponto de interrogação para nós e para os mercados internacionais e, portanto, seguramente as regiões irão ser afetadas por isto. E é tudo. Muito obrigado, Miguel Quintas. Afonso Luz, estamos a encaminhar para o final, no sentido de depois também darmos aqui algumas ideias. Faz favor, Afonso. Tens que ativar o micro, Afonso. O Afonso está com problemas. Duarte Lobo, faz favor. Eu já consigo. O Afonso já está. Então, Afonso. Se calhar. Boa tarde a todos. Eu peço desculpas, eu estou também tenho estado com problemas na rede. Bem, portanto, enquanto presidente da Assembleia Geral da CPPME, eu devo também, antes de mais, agradecer a participação de todos e dar os parabéns também à direção da CPPME por esta iniciativa, que penso que é muito importante neste momento e que felizmente tem tido aqui uma participação e uma qualidade de contributos que muito irão certamente ajudar na atuação da Confederação junto das instituições, enfim, em toda a atividade que desenvolve e que poderá também aqui dar contributos a outros níveis para que as questões se resolvam rapidamente. É claro que isto é uma situação que todos sabemos de enorme complexidade. Nós, enfim, defendemos logo à partida determinadas medidas e uma delas tem a ver com o reforço dos apoios financeiros. De facto, isto, como já aqui também foi dito, não passa por aumentar o crédito das empresas, tem que passar necessariamente por fundos perdidos e essa é uma das nossas preocupações. Outra preocupação é a simplificação dos procedimentos. Portanto, estamos habituados a que tudo seja muito complexo e muito moroso,
até os apoios chegarem efetivamente às empresas e às pessoas. Portanto, esse vai ser também um ponto em que vamos estar certamente muito atentos. Por outro lado, sentimos que uma das coisas que está a falhar são as ligações entre o governo central, digamos assim, e as autarquias, e também as estruturas representativas das empresas, por forma a garantir que os apoios que são necessários cheguem de facto rapidamente e às empresas que realmente precisam, né? Essa também é outra preocupação. Portanto, passar por apoios não reembolsáveis, por moratórias relativamente aos financiamentos já existentes. Portanto, achamos que é um ponto importantíssimo, e também, como aqui já ouvimos numa outra intervenção, moratórias nos prazos para especialmente investimentos que estão em curso e relacionados com o PRR e outros apoios. Portanto, de facto, há muitas empresas que não irão conseguir alcançar o objetivo de ter as obras e os seus investimentos concluídos nos prazos que têm como obrigação contratual. Uma outra questão que entendemos ser importante é a aceleração do pagamento de incentivos que já estão contratados. Portanto, há incentivos que já estão contratados e que estão a aguardar pagamentos, e entendemos que esses pagamentos devem ser acelerados. Depois há uma outra preocupação, que é os apoios que estão agora previstos estão muito centrados nos locais diretamente afetados pela calamidade, portanto, as chamadas zonas de calamidade. Ora, entendemos que há aqui apoios que devem ser alargados a empresas que, embora sediadas noutros concelhos, mas que são igualmente muito prejudicados por toda esta situação, relativamente a fornecimentos que não conseguem obter, relativamente também a clientes que que irão perder com esta situação. Portanto, essa também é uma das nossas preocupações. Portanto, toda esta informação que a CPPME recolheu aqui neste webinar tem sido importantíssima, e pronto, e será, como disse já, fundamental para que a direção possa ter aqui enfim, tendo ouvido aqueles que diretamente têm sido mais prejudicados, portanto, que tenha argumentos para, junto às instituições, fazer com que, enfim, todos estes prejuízos sejam minimizados. Obrigado. Obrigado. Duarte Lobo, faz favor. Não Duarte, o informático tem que dizer mas isto tipo. Não. Não, o micro não está a captar. Tens o micro ligado, mas não está a captar, não está a transmitir. Não temos som, Duarte Lobo. Isto são os tais problemas da interioridade, para além das questões todas que temos. Duarte, não há som. Estas questões da rede é terrível. Deixa-me. Pode estar o som no mínimo, se é só levantar o som. Assim, quem é que pediu para falar? Era eu, só queria aqui acrescentar um ponto, que era relativamente, foi agora falado em relação ao PRR, mas essa questão estende-se igualmente às candidaturas do Portugal 2030, que já estão, muitas delas, em andamento e em investimento.
Portanto, que era a possibilidade de haver reafetação de verbas no âmbito dessas candidaturas, de maneira a contemplar agora mais diretamente os prejuízos verificados, se calhar, do que o projeto que muitas vezes seria de expansão existente. Eu falo nomeadamente ali das pisciculturas, que estamos em pleno momento de investimento, e se calhar dava-nos jeito de fazer uma reestruturação do projeto de maneira a dar resposta às questões que agora surgiram e se calhar penalizando outras, ou então poder haver uma revisão das candidaturas de maneira a abarcarem também estes prejuízos. Mas isto era uma questão que de facto tem que ser colocada. Ter em conta também. Sim. Eduardo, já tens som? Não, não tem. Bem, então temos este problema. Eu julgo que pode ser que, entretanto, o Eduardo consiga, mas se não havendo, eu penso que era importante podermos ir encaminhando para o fim desta nossa sessão, e eu gostaria de, antes de mais, uma vez mais, não é antes de mais, é uma vez mais, agradecer a todos os que estiveram presentes e que foram perto de 90 aqueles que estiveram connosco. Foram 87 o número de participantes neste webinar, de variados concelhos. Não vou estar aqui exaustivamente a referir os concelhos todos e as zonas do país em que participaram, mas eu tinha no início dito que muito provavelmente não conseguiríamos ter aqui a participação de ninguém de Alcácer do Sal, face à situação que estava gravosa, que tinha com as inundações que após o almoço tinham vindo a verificar, e conseguimos ter aqui a participação da Inês, peço desculpa agora, não me recordo agora o nome, peço desculpa. Da Sónia, pronto, que esteve aqui, que deu uma ideia da situação grave que se vive lá. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de referir o seguinte: nós tomamos devida nota das situações todas que aqui foram dadas, transmitidas, mas pensamos que era importante que nós iremos compilar todas estas informações, iremos canalizá-las para o Governo, para a Secretaria de Estado da Economia, para o Sr. Primeiro-Ministro, em primeiro lugar, para a Assembleia da República, para os partidos políticos na Assembleia da República, mas o apelo que vos fazia, porque, como foi dito logo no início deste nosso webinar, nós, contrariamente a outras reuniões que temos feito, não fizemos inscrições prévias. Logo, não temos os contactos de cada um de vós, de todos aqueles que aqui participaram. Ou seja, temos os nomes que foram aqui aparecendo, vimos as imagens daqueles que estiveram com a câmara ligada, mas não temos os contactos de vossos. Aquilo que vos solicitávamos era, e nomeadamente às associações e àqueles que aqui apresentaram algumas propostas, que nos fizessem chegar para o nosso e-mail, que é cppme@cppme.pt, as propostas e os contributos que entendessem, para que nós os pudéssemos incluir no conjunto de propostas e de dados a compilar nas conclusões desta reunião e a fazer chegar ao Governo. Pronto. O Pedro Mafra fez, não vale a pena aqui referir, não vou estar aqui a explicitar cada um de vocês, mas há todo um conjunto de propostas que aqui foram sugeridas e dados que julgo que era muito importante que nos fizessem chegar por escrito, ou tópicos, aquilo que vocês entendessem, as vossas sugestões. Eu volto a referir, cppme@cppme.pt. Depois, se me permitem, 2 ou 3 notas. A primeira delas é que tivemos a participar na reunião, para além de empresários, tivemos associações empresariais, tivemos câmaras municipais, tivemos associações culturais, tivemos IPSS, o que dá nota da situação dramática, da vastidão onde todos aqueles que foram afetados por esta crise, e que é importante, e dá importância
acho que foi aqui realçado da importância de termos realizado esta nossa reunião. Depois, há aqui um outro aspecto que eu gostaria de realçar, que é, nós estamos com 15 dias de calamidade, mas esta situação vai ter repercussões a médio prazo. E vai ter repercussões não só nos setores que já foram afetados, mas noutros setores. Houve aqui quem referisse, a Madalena Santos referiu, o Miguel Quintas também, mas vai ter noutros setores, no setor, por exemplo, das feiras, no setor do comércio, no setor da restauração, que serão setores que vão ser afetados no curto e no médio prazo, porque na realidade nós temos neste momento municípios que foram decretados estado de calamidade, mas, por exemplo, temos ainda municípios que estão a solicitar que o governo decretasse o estado de calamidade e que o qual ainda não foi feito. E isso é uma situação que não se consegue compreender esta situação. Uma outra, porque aqui foi falado, e ultimamente falou-se da questão do PRR, falou-se do 2030, da questão das obras, há um aspecto que não se consegue compreender, porque o Estado português, já em várias situações que se tem verificado, e dos incêndios, das cheias, etc., que é o Fundo de Solidariedade que se pode solicitar à Comunidade Europeia. É um fundo de solidariedade em que muitos países, a nível europeu, o acionam e que nós nunca temos feito junto às instituições europeias. Não se consegue perceber porquê, quais as razões que o governo não o faz. Eu dou-vos um exemplo, porque há dias foi-me dado a conhecer, todos vocês ouviram falar do fecho da Tupperware em Portugal, mas a Tupperware na Bélgica, o governo belga acionou este Fundo de Solidariedade e o valor do pedido para a empresa da Tupperware na Bélgica era muito inferior àquele que se referia, por exemplo, em relação à questão da Tupperware em Portugal. E esta é uma realidade que nós parece que somos um país muito rico e que não temos necessidade de pedir. E este é um aspecto que se impõe que o governo português deveria exigir e pedir os auxílios todos possíveis e imaginários. Porque, na realidade, nós vamos ter e vamos passar a médio prazo, no curto já estamos, né, mas a curto e a médio prazo, vamos ter setores de atividade bastante afetados. Por outro lado, há aqui um aspecto que eu julgo que era muito importante, que as empresas, foram aqui algumas delas, houve aqui alguns relatos, e que era importante ter isto em linha de conta, que é, em primeiro lugar, as dificuldades que há sabemos que há dificuldades na questão dos apoios, e a indicação e o que nós dizemos é que, em primeiro lugar, há que contactar ou as juntas de freguesia ou as câmaras municipais, porque serão elas, através delas, que têm que se canalizar estes contactos. Porque o governo, e nós ouvimos o Sr. Ministro da Economia outro dia, dizia, bem, os apoios são muito fáceis, preenche-se o empréstimo, mas o apoio é canalizado através do banco, ou seja, através do banco são linhas de crédito. Já isso nós conhecemos, e linhas de crédito não é aquilo que as empresas neste momento necessitam. Por isso, os apoios que são necessários, as dificuldades que muitas empresas aqui têm e algumas associações que aqui referiram das necessidades que tinham, há que ir à Junta de Freguesia, há que ir à Câmara Municipal, em primeiro lugar, para que, através dos canais que estão montados, porque existem, há canais que estão neste momento montados, através das CCDRs, que se faça, mas que no contacto mais direto é através da Junta de Freguesia, através da Câmara Municipal, que possam fazer esses pedidos e que possam, através daí, poder fazer o acompanhamento. Eu, na intervenção inicial, não referi isso, mas há um aspecto também que importa, porque assim, nós temos tido informações que neste pedido de apoios e neste pedido de inscrição que tem surgido, não só a nível das empresas, mas também a nível das populações, tem havido graves dificuldades. Por exemplo, nomeadamente, por exemplo, quem tem problemas na recuperação das suas próprias habitações, com os pedidos das cadernetas prediais com o pedido das certidões. Há todo aqui porque na realidade, ou seja, e nós sabemos, e vocês melhor que ninguém, quem está nessas zonas, os problemas da falta de energia, da rede elétrica, da internet, leva a que depois não se consiga fazer todos esses pedidos e as dificuldades que existem
Por isso, há aqui todo um conjunto de medidas e é importante que nós possamos tomar em devida conta, para além daqueles que já nós conhecemos e que é necessário haver um apoio. Nós defendemos muito a simplificação, que há que alargar essa simplificação e que esses apoios cheguem o mais rapidamente possível às próprias empresas. Eu não vos queria alongar mais, deixar-vos aqui, uma vez mais, o nosso agradecimento, deixar uma palavra de conforto, se é que se pode ter, e deixar aqui, da parte da Confederação, a nossa inteira disponibilidade para dentro daquilo que é a nossa possibilidade de contacto com as entidades oficiais, de fazer chegar estes vossos problemas para que se possa encontrar, dentro das condições que existem, o mais rapidamente possível, o encontrar de soluções que permitam a recuperação económica, a recuperação do trabalho de cada um e das suas empresas, para que possamos trabalhar o mais breve possível. É isso que queremos. Da nossa parte, uma vez mais, pedir-vos que façam-nos chegar as vossas sugestões para que nós, rapidamente, amanhã é quinta-feira, pensamos que até ao final da semana podermos elaborar todo este conjunto de informações e fazê-lo depois chegar ao governo. Fica aqui também uma outra, desde já, o nosso compromisso. Em breve, ou seja, quando digo em breve não será na próxima semana, mas se calhar daqui a 15 dias, quando o tempo permitir, podermos uma vez mais poder fazer um levantamento e fazermos então aqui uma outra reunião para ver como é que as coisas estão do ponto de vista já do andamento desses tais apoios e como é que a situação está a decorrer. Uma vez mais, muito obrigado a todos, felicidades e muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado. Obrigado, boa tarde. Obrigada e boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela presença. Obrigada. Punch.